Olá, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Lembrando a você, se está chegando agora, se inscreva no canal da nossa igreja, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Eu sou o seu irmão William Enoque e nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em nome do nosso pastor, da nossa equipe, queremos desejar a você uma excelente aula, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Vamos hoje à nossa segunda lição, já 14 de janeiro será a nossa aula, e o tema da lição, Imagens Bíblicas da Igreja, o textuário. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. A verdade prática da aula de hoje, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Então são diferentes imagens, diferentes ilustrações, diferentes expressões da Bíblia que reforçam e nos dão esta ideia, sobre a convicção do que é a igreja, do que é a igreja do Senhor. Então, nós estamos estudando que a igreja ela é pura, ela é instituída por Deus, ela é a agência de Deus, é o rebanho de Deus. E hoje vamos entender que igreja é o sacerdócio real. Nós somos a geração eleita, a igreja é o santuário de Deus. E não estamos falando apenas da igreja do templo, das quatro paredes. Não, estamos falando da casa de Deus, estamos falando do corpo de Cristo. Então, os objetivos da aula de hoje é elencar e entender as imagens que descrevem, que apontam o relacionamento com Cristo. E também pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Outrora, se pensarmos que o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas Ele deixou a sua igreja e instituiu a igreja também para este propósito, para que aqueles a qual o Senhor chamou fizessem a sua obra, agregassem tantas outras pessoas à igreja. Vamos ainda estudar e explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. E, na verdade, espero que você tenha um aprendizado, que você seja edificado pela palavra de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta aula. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, depois 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9 ao 10, que inclusive foi já o nosso textuário, tá bom? Bom, dito isso, nós vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês novamente, agora na lição de número 2 do primeiro trimestre de 2024. Minha gratidão pela pessoa do pastor William, que nos antecederam, que já fizeram as considerações iniciais, inclusive destacando o que falaremos na aula de hoje, imagens bíblicas da igreja. Nós temos tido o privilégio de estudar esse primeiro trimestre a respeito do corpo de Cristo, sob as lentes do pastor José Gonçalves, e a essa altura, introdutoriamente, nós vamos falar um pouquinho sobre essas concepções, digamos que metafóricas, relacionadas à Igreja de Cristo Jesus. Muito bem. Bom, um primeiro argumento, me perdoe, um argumento introdutório, nós temos de fato afirmações bastante claras com relação a essas figuras que de alguma forma declaram, demonstram
a forma em que a igreja se relaciona com Cristo Jesus. Em princípio, nós temos a figura que retrata a ideia de relacionamento. Num segundo momento, a descrição da função. E, por fim, a forma como a igreja é a habitação de Deus. Então, a aula de hoje é apresentada pelo pastor José Gonçalves por esse tripé. Visa-se o relacionamento, estampando a figura de Cristo e a igreja nesse caráter relacional. Num segundo momento, a descrição funcional e, num terceiro momento, a descrição habitacional. Vejam que, num primeiro momento, como dito, dentro dessa ideia ou aspecto relacional, nós temos a figura da noiva de Cristo. Essa é uma das descrições mais utilizadas, mais fomentadas quando relacionadas à Igreja de Jesus. A igreja é vista como noiva. Esse é um dos argumentos mais explorados bíblica e teologicamente para explicitar a relação existente entre nós, enquanto igreja, e Cristo enquanto nosso Redentor. Bem, a expressão noiva não é novidade no senso comum para nenhum dos senhores. Hoje, os senhores, os moços que nos assistem, têm uma concepção bastante definida, por mais subjetiva que ela seja, no que tange a definição de uma expressão noiva, ou o noivado, propriamente dito. Mas nós temos uma declaração, ou pelo menos duas declarações, que conseguem esclarecer de uma maneira um tanto melhor a nossa compreensão a respeito do termo. Eu me refiro à descrição paulina da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando ele faz menção à igreja descrita como virgem pura. E a essa expressão virgem pura, nós temos o termo grego parthenos, que nada mais é do que uma declaração relacionada a essa, que visa uma donzela que ainda não contraíra núpcias, isto é, casta, pura e que exerce um papel de fidelidade. Esses quesitos que estão no entorno da concepção de uma noiva, que de fato ainda não tivera um relacionamento sexual com um noivo, isso se resguardaram para uma relação conjugal, explicitam, claro, guardadas as devidas proporções, que a igreja ainda não tivera um encontro efetivo com Cristo Jesus. E, portanto, nesse aspecto, nesse momento histórico da era em que vivemos, a igreja é lida como noiva, ainda não contraíra as núpcias, o que nós poderíamos ler biblicamente como as bodas do Cordeiro, a festa que está por acontecer. Mas para além dessa descrição de noiva, veja que o pastor José Gonçalves aponta nesse primeiro momento, apresentando metaforicamente a ideia da igreja no aspecto relacional, para além de noiva, a ideia de esposa. Haja vista que na carta de Paulo, capítulo 5, a partir do versículo de número 25, nós temos a descrição apresentada por Paulo como a igreja lida como esposa, não mais simples e unicamente como noiva. A essa altura, não obstante agora ter um outro viés, nós temos a mesma característica, quer enquanto noiva ou quer enquanto esposa, ambas se mantêm puras. E a descrição mais relevante nesse aspecto, nesse segundo momento eu diria, é a explicitação de Cristo demonstrando o seu amor à igreja. Na realidade, a lição que Paulo nos dá a partir do verso 25 do capítulo 5 da sua carta aos Efésios é uma das relações, ou lições, melhor dizendo, mais significativas, mais altruístas, maiúsculas da Bíblia, quando então dando exemplo aos relacionamentos conjugais. Se nos versos anteriores nós temos uma ideia paulina, onde a mulher deve se submeter ao seu marido, nos versos 25 a seguir, nós temos uma concepção em que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Veja que Cristo se manifesta agora como uma espécie de protótipo, aquele que resgatou, redimiu, resgatou de fato, transformou, trouxe de volta aquilo que estava perdido e torna-se agora o nosso Salvador por conta de todos esses aspectos que estão explicitados também nessa carta de Paulo aos Efésios. Eu finalizo esse item 2 destacando ou reproduzindo uma fala do pastor José Gonçalves, onde ele diz o seguinte: essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser parâmetro, deve ser protótipo, deve ser exemplo
para os relacionamentos entre os casais cristãos. Ou seja, eu devo olhar para a carta de Paulo, capítulo 5, escrita por ele mesmo aos Efésios, e tomar isso por base, não única e exclusivamente para entender o amor de Cristo pela igreja, mas tentar, guardadas as devidas proporções, porque ser igualitário nesse sentido seria uma utopia, mas dentro das minhas possibilidades, das suas possibilidades, seja o homem ou a mulher nessa relação, especialmente aqui relacionado a nós homens, tenhamos o cuidado de guardar, de cuidar, de proteger, de zelar, de amar o nosso cônjuge, assim como Cristo explicitar esse ato em relação à sua igreja. Para finalizar a descrição dada no tópico 2 com relação a essa ideia do relacionamento, quer da igreja enquanto noiva, quer da igreja enquanto esposa, um outro elemento fundamental que consegue, de alguma forma, esclarecer essa concepção relacional é a ideia da igreja enquanto rebanho de Deus. Veja que Atos, capítulo 20, verso 28, quando então Paulo, na cidade de Éfeso, exorta alguns presbíteros que ali estavam, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. A relação aqui, ou a metáfora apresentada a essa altura, é justamente explicitar a relação existente entre a ovelha, agora a igreja, e o seu pastor, a saber, o próprio Cristo. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, a saber, o sangue de Jesus Cristo. Nós somos rebanho, nós somos ovelhas de um aprisco, nós temos um sumo pastor. Esse pastor dá a vida pelas ovelhas, como diz o próprio capítulo 10 do Evangelho conforme João. Nós temos outras descrições extremamente fundamentais nesse sentido, temos noção de que precisamos desse cuidado, desse aconchego, desse afago. Ora, esse pastor orienta, ora, esse pastor exorta, ora, esse pastor consola, e nesse processo de orientação, de consolação e de exortação, nós, enquanto ovelhas do aprisco, crescemos e amadurecemos no quesito rebanho de Deus. Imagens que descrevem função. Nós lemos no texto áureo que somos geração eleita. Ouvimos, inúmeras vezes já, mensagens sobre essa temática. Somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo adquirido por Deus. Do que essas imagens, então, retratam, do que elas nos ensinam de fato? Da mesma forma que havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, dessa forma também Deus possui um povo debaixo agora do novo pacto, da nova aliança. A expressão ou a imagem geração eleita, a palavra grega para isso é genos, que significa geração, é o sentido de raça. E no Novo Testamento nós temos a ideia de que Cristo nos ensina que tanto os judeus como os gentios fazem parte de uma só geração ou de uma só raça por causa do que eles têm em comum. Então aqui não existe distinção de raça, de cor, de sexo, de status social. Não, em Cristo todos formam uma geração eleita. Fomos eleitos em Cristo, fomos escolhidos por Cristo Jesus. Também estudamos que a igreja é sacerdócio real. Na primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como aqueles que exercem o sacerdócio, mas não um sacerdócio humano, não um sacerdócio passageiro, não um sacerdócio falível, mas um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, que lá na antiga aliança Deus escolheu uma família, a família de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma que ele fez na nova aliança. Mas existe uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e agora na nova aliança. Porque ali essa função era reservada apenas para a tribo de Levi. Dessa forma, a família escolhida para a missão foi a família de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, qualquer cristão, ele é agora, por misericórdia de Deus, ele é um sacerdote. Então todo cristão tem o privilégio de
queimar o incenso, de exercer o ministério de oração, o ministério de intercessão diante de Deus. Então, por isso que também somos um sacerdócio real. Mas a igreja também, ela é nação santa, ela é povo adquirido. Esses termos mostram essa qualidade de que a nação e esse povo eram e representavam e também daquilo que eles deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. É uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então aqui rompe a ideia de que eu posso, humanamente falando, julgar que qualquer ajuntamento à igreja. Não é bem assim. É o ajuntamento daquele que faz parte do corpo de Cristo, que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com todas as prerrogativas que essas imagens nos exigem, do que isso representa biblicamente falando. O corpo de Cristo, então, aqui é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento, que retrata a igreja. Essa igreja, como o corpo de Cristo, ela é mais do que uma organização. Ela é mais do que um ajuntamento. Ela é um organismo vivo. Essa analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Inicialmente porque retrata a harmonia, retrata a unidade que existe no corpo. Até porque, quando pensamos no corpo humano, nós já entendemos que tudo, exatamente tudo, está no seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Todos os membros do corpo são extremamente necessários, a contar do dedo mindinho do pé, que se perder, você também perde o equilíbrio, a contar de todas as partes. Um machucado na unha, a gente sente esse incômodo, qualquer parte. Então, essencialmente, a ideia ou a imagem, o corpo de Cristo, é para nós compreendermos que todos são importantes e todos têm um lugar muito especial, e tudo isso foi instituído pelo Senhor nosso Deus. Então, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, variedade de membros, variedade de funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Então, o corpo é constituído por um só órgão. Se ele fosse apenas um órgão, seria uma monstruosidade. Então, a ideia de que, assim como o corpo, nós precisamos de todos os membros para que haja um pleno funcionamento, a igreja também é assim. Então, não existe maior nem menor, todos são essencialmente importantes. Então, essas imagens, como geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o corpo de Cristo, descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e também diante de todo o mundo. Muito bem, queridos, estamos de volta para fechar o raciocínio do nosso encontro de hoje, falando sobre o tópico 3, que fala sobre imagens que descrevem habitação. Veja só, num primeiro momento nós temos a concepção do santuário de Deus. A essa altura, é claro, sabido dos senhores, que muitas pessoas acabam ilustrando a concepção de igreja com o templo, com o projeto arquitetônico. Por exemplo, agora mesmo eu estou gravando essa aula a partir da nossa igreja sede em Presidente Prudente. E é natural que nós relacionemos esse tipo de argumento. Olha, hoje eu vou à igreja, E, de alguma forma, a concepção que se cria é que a igreja é essa estrutura montada para receber as pessoas para um processo de adoração a Deus, para um culto de louvor ao Senhor, enfim. Nesse sentido, essa compreensão, quando entendida previamente de que se trata de uma expressão simbólica ou coisa parecida, tudo certo, não teríamos aqui o radicalismo de dizer, olha, se você utiliza essa expressão, eu vou à igreja, você está utilizando uma expressão equivocada. Não, pelo contrário, isso é extremamente razoável, compreensível e natural, extremamente natural.
Mas na realidade, igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. A igreja, ela não se contempla na estrutura existida no nosso entorno. A igreja não subsiste a partir dos elementos compostos nessa arquitetura. A igreja não se contempla nos elementos inseridos dentro dessa arquitetura. A igreja somos nós. Só faz sentido esse templo ser igreja quando você, igreja, participa dele. Do contrário, com todo respeito ao espaço em que servimos a Deus, ele seria um outro espaço qualquer que poderia existir para qualquer outra finalidade, sem depreciar a imagem do templo. Por favor, me entendam em nome de Jesus. Agora, por que nós estamos dizendo isso? Porque a primeira concepção apresentada no tópico 3 pelo pastor José Gonçalves é justamente a ideia de santuário de Deus. E se você ler todos os elementos por ele propostos individualmente, você saberá, conforme diz o próprio Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que a habitação de Deus, ou pelo menos individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Então, todos nós temos em nós a habitação do Espírito de Deus. Portanto, somos igreja, somos templo, somos morada do Senhor, né? Essa e outras concepções são retratadas na Bíblia Sagrada. Já na forma corporativa, a igreja é retratada como sendo santuário de Deus, o que significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. O apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em profanar o santuário de Deus. É óbvio que nós precisamos tecer considerações, proteções a esse espaço do qual servimos, óbvio. Cuidar dele, óbvio. Mantê-lo organizado, adequado para as reuniões, obviamente. Mas a igreja, propriamente dita, só existe não por conta dessa estrutura. Essa estrutura facilita, ela aglomera, ela comporta, ela dá o conforto para que a minha adoração aconteça de uma melhor maneira possível. Mas, de fato, igreja não se contempla nessa estrutura da qual eu participo e pertenço. A igreja, enquanto organismo, ela é formada por você, que é parte do corpo de Cristo. No segundo momento, nós temos a ideia da casa de Deus. Se, num primeiro conceito, a ideia foi falar sobre santuário, num segundo momento, a ideia é de casa. E casa vai retratar a concepção patriarcal de clã, de família, de estrutura basilar, que vai para além dos elementos estabelecidos nesse espaço de sociabilidade. Aqui na igreja, a gente se sociabiliza, encontra outras famílias, participa de departamentos, frequenta reuniões, vá a uma visita aqui, outra ali, vai a outros cultos com finalidades diversas, enfim. Mas a igreja, no seu sentido propriamente dito, para além daquela contemplada na minha individualidade, no quesito coletivo, inicia dentro da minha própria casa, com a minha esposa, com os meus filhos, respectivamente com a sua família. Nós, nesse sentido micro da expressão, não macro, que seria essa contemplação, mas no sentido micro da expressão, somos casa de Deus. O autor chega ao ponto de dizer o seguinte: na base da sociedade está a família. É uma das frases declaradas por autores sacros da nossa literatura brasileira. A célula máter da nossa sociedade é a família. Uma igreja forte é, consequentemente, formada por famílias igualmente fortes. Veja o quanto essa expressão é uma expressão relativamente imponente. Nós temos o inverso, conforme diz o pastor José Gonçalves, o inverso também é uma verdade. Famílias fracas tornam igrejas fracas. Agora, por fim, para finalizar o argumento do tópico 3, nós temos o privilégio de ser igreja. Aqui nós temos uma declaração feita pelo pastor José Gonçalves, que diz: a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem funções sacerdotais diante de Deus e perante o mundo. Finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de
Cristo. Eu penso que você, como eu como você, nos sentimos privilegiados em fazer parte da Igreja de Cristo Jesus. Nós não éramos merecedores. Me permita a correção. Eu não era merecedor de fazer parte da Igreja de Cristo. Eu não era merecedor de estar enxertado no corpo de Cristo, seja para qual membresia for, seja para ser esse ou aquele membro do corpo, seja o mais insignificante, eu não era merecedor de fazer parte. Me desculpe por inicialmente incluir você nessa jornada, muito embora respeitosamente, acredito que você pensa de igual modo. Não éramos merecedores de fazer parte do corpo de Cristo. Mas o Senhor nos amou primeiro. Ele nos alcançou e levou nossos pecados que sequer existiam, porque nós não existíamos, na cruz do Calvário. Pagou por tudo. Capítulo 53 de Isaías trafega com propriedade sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós não só fomos, mas somos sarados. E agora nós temos tido a oportunidade de uma maneira privilegiada, pertencer ao corpo de Cristo Jesus, pertencer à igreja do Cristo que é vivo. Isto é um imenso privilégio. Se você não tem motivos para agradecê-lo, para honrá-lo no dia de hoje, devido a algumas circunstâncias que talvez lhe sejam adversas, louve a Deus por isso, pela salvação da sua alma e pela permissão que Ele lhe deu de fazer parte do corpo de Cristo. Concluindo a lição de hoje, aprendemos que através das imagens bíblicas, a igreja ela é importante, ela é evidente, ela é atual e nós somos abençoados por fazer parte da igreja. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional também. Essas imagens ajudam o crente a perceber, a descobrir qual o seu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, ser parte do corpo de Cristo é entender que eu preciso perseverar, exercitar a minha fé, agradar a Deus, mas, acima de tudo, viver em comunhão, em harmonia, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Viver em amor, ajudando uns aos outros, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar? Querido Deus, eterno, soberano Pai, nós te louvamos, porque por intermédio do teu sangue vertido na cruz do Calvário, fomos redimidos, fomos alcançados e hoje fazemos parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos por esse privilégio, mas também oramos e pedimos que o Senhor alcance aqueles que se afastaram, que se entristeceram por alguma razão, se distanciaram, traga-os de volta, quebranta os corações, salva, Senhor, aqueles que estão no caminho da ignorância, liberta, e que possamos, enquanto igreja, anunciar o Teu Evangelho enquanto há tempo. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de te servir. Te louvamos pelas vidas que acompanharam a lição de hoje. Deus, continue com as Tuas mãos estendidas sobre os Teus filhos. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e, se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima aula. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo.